Senhor, obrigado por estarmos aqui em culto, celebrando o Teu nome, esse nome, ó Pai, que tem poder para salvar e nos salvou um dia. Obrigado por estarmos aqui reunidos, ó Pai, nesse tempo de adoração, Senhor Deus, e queremos aqui participar do alimento, do pão que vem do céu para as nossas vidas. Senhor Deus, abra os nossos corações, abra os nossos entendimentos, estamos aqui para o Senhor, queremos crescer na graça, no conhecimento e no exercício da Tua palavra. E que, Senhor Deus, toda barreira, distração possa ser retirada do nosso meio, para que o nosso pensar, o nosso compreender, todo possa estar, ó Pai, inteiramente aos Teus pés para Te ouvir, para receber aquilo que o Senhor tem a nos edificar, a nos construir. No poder do Teu nome nós te oramos, no nome de Jesus, amém. Irmãos, nós chegamos nesse nosso mês de outubro, e nós começamos então uma nova série, um novo tempo, um novo assunto aqui de pensar. E nesse mês, como talvez alguns já tenham visto aí no boletim, nas nossas redes sociais, nós vamos conversar um pouco sobre esse assunto, esse momento histórico que nos definiu enquanto igreja, enquanto povo de Deus ao longo da história, chamado a Reforma Protestante, a reforma que aconteceu no século XVI. Tudo isso é marcado dentro de uma data muito importante no nosso calendário, que é a data de 31 de outubro, quando em 1517 Martinho Lutero, por meio das 95 teses, na capela da qual ele servia, ele era um frade da igreja naquela época, naquela ocasião, ele fixou 95 teses que chamavam, que convocavam a igreja para um momento de reforma, lá em Wittenberg, na Alemanha. E é desse processo então que nós conhecemos e sabemos aí o relato, o decorrer, o transcorrer da chamada reforma, que culminou com a igreja protestante que nós temos hoje. Igreja protestante, que é a igreja dos confessionais, denominacionais, as ditas igrejas históricas. Mas antes, quando a gente pensa a reforma, o grande objetivo é a gente aproveitar das suas bases que são essenciais, trazer reciclagem para a gente, ao mesmo tempo também aplicar para a gente coisas que são muito importantes. Para a gente entender a reforma, irmãos, e lembrar um pouco dela, a gente precisa lembrar desde lá de trás, do início do Novo Testamento, quando a igreja, então, primitiva estava ali, retratada muito bem no livro de Atos, e ao longo do século I da era cristã, essa igreja, ela cresce e ela cresce muito, ela se espalha pelo mundo antigo. Por quê? Porque Jesus, antes de ir para o céu, ele deu um comando, ele deu uma orientação clara, dizendo, olha, vão pelo mundo e preguem o evangelho, vão pelo mundo e anunciem, aquela chamada grande comissão que Jesus deixou para os seus discípulos. Mas o fato é que a igreja começou, nesse meio tempo já, a sofrer muita perseguição por dois motivos principais. Por quê? O primeiro deles foi que Nero, um imperador romano, ele botou fogo em Roma e ele atribuiu parte dessa responsabilidade para tirar, se eximir da responsabilidade disso, ele atribuiu aos cristãos, porque quando aquele incêndio aconteceu em Roma, o bairro dos cristãos não foi tão acometido do incêndio, então ele usou disso de um artifício e foi uma situação que começou a gerar perseguição aos cristãos naquela época. Mas nós também devemos lembrar que na época do Império Romano era um tempo do qual era muito se praticada a adoração ao imperador. O imperador era tido como um deus. E os cristãos, dentro do cristianismo, que não adoravam outros deuses, se negavam a isso. E é a partir daí que os cristãos começam a serem vistos como inimigos do império e começam a ser perseguidos cada vez mais. É mais ou menos no primeiro, no segundo século para o terceiro que começam a haver grandes somas de pessoas que foram os cristãos mártires, que foram mortos em nome do cristianismo, porque não quiseram entregar-se à adoração de César da época. Um historiador cristão chamado Justo Gonzalez, ele fala que o sangue dos mártires que foi derramado naquela época foi a semente do cristianismo, porque quanto muito mais sangue era derramado naquela época, naquelas gerações, mais o cristianismo ganhava força. Ao invés de haver uma repressão, ao invés de haver uma inibição por conta dessa perseguição, quanto mais crentes eram imolados por conta de não se renderem, mais o cristianismo ganhava força, e ele ganhava proporção, e ele ia se espalhando dentro daquele mundo, dentro daquela época. Mas isso tudo aconteceu até o ano de 325, quando algo muito chave mudou.
um imperador romano chamado Constantino, ele se converte ao cristianismo. E quando ele se converte ao cristianismo, ele se rende ao cristianismo, e ele fala assim: peraí, agora o cristianismo vai ser a religião oficial de Roma. Agora o cristianismo, a igreja vai ser a igreja oficial de Roma. E a partir daí, ele como imperador, a igreja sendo a igreja oficial do império, não podia ser qualquer igreja, tinha que ser uma igreja de uma envergadura imperial. É a partir daí, desse momento, que começam a haver grandes investimentos na igreja, porque a igreja começa a crescer, a igreja agora é grande, agora é a igreja daquele povo, daquele império daquela época, é a igreja do próprio imperador. E aí, com tantos recursos, com tantos investimentos, com tanto poder, é aí que a igreja começa a sofrer algo que a gente poderia dizer como uma prostituição dos seus valores, porque a igreja começa a se encantar, começa a se envolver com isso, e a gente vai ver na história um período muito complicado, que é chamado de período das trevas. É cerca de 1000 anos que passam aí do ano 300 até o início, a temporada da reforma lá pelo século 14, 15, um período do qual houve muito pouca fidelidade, porque a igreja se envolveu demais com as causas e questões desse mundo e deixou dos seus princípios. Mas em meio a esse contexto, alguns fiéis começam a ver a necessidade de reforma, começam a perceber que essa igreja desse jeito, que cresceu tanto, que ganhou tanta a projeção e começou a se munir de tantas coisas que não fazia parte do real cristianismo, ela precisava de reforma, e é a partir daí que esse movimento da reforma acontece. Porque surgem pessoas, antes de Martinho Lutero, houveram outros também, John Hus, alguns outros, que surgiram e vêm trazer essa mensagem de reforma, e eles não queriam que a igreja fosse dividida, eles não queriam criar uma nova igreja, mas eles queriam simplesmente que a igreja daquela época, ela passasse pelas reformas que ela precisava para ela ficar genuinamente dentro do seu perfil, que devia ser segundo aquilo que ela recebeu lá no primeiro século da parte dos apóstolos. Mas a verdade é que a igreja não quis ser reformada, e é a partir daí que reformadores como Martinho Lutero, Calvino e outros Zwinglio, eles vão fazer surgir essa nova igreja protestante, que é a igreja que protesta contra uma igreja que não quer ser reformada. E eles vêm se reformar a respeito de várias coisas que precisam acontecer. Então, quando nós falamos de reforma, nós estamos falando de muitos pontos que fazem parte desse momento, mas estruturalmente a gente tem 5 pontos que são base de todos esses assuntos, e nós temos 5 domingos ao longo desse mês nosso de outubro, e nós vamos passar por esses 5 pontos, um ponto a cada um desses domingos. Nós vamos hoje olhar para o primeiro deles, de grande importância, e eles são os pontos que representam o que todo aquele momento foi, e é por isso que nós vamos viver esse instante de pensar hoje, no nosso tempo, nesse nosso mês, reforma para hoje, porque os mesmos pontos que foram levantados pelos reformadores naquele tempo também estão em vigência e necessários para nós hoje. Hoje, irmãos, nós vamos pensar num ponto, no primeiro deles, chamado sola scriptura. O que é sola scriptura? Sola scriptura é a menção em latim de só a escritura, ou seja, só a palavra de Deus. Nós vamos nos dedicar a isso. Esse é o princípio da reforma, que defende que só a palavra de Deus, só a Bíblia, é o guia de fé e prática da vida do cristão e da igreja cristã. Só a Bíblia, só as escrituras sagradas deve ser a fonte de autoridade para o crente, a sua igreja, só ela e nada mais. E por que os reformadores vêm trazer esse ponto, vêm levantar esse assunto para aquela igreja, dessa temática? Eles trouxeram porque naquele tempo do qual a igreja precisava de reforma, a Bíblia não vinha sendo a única fonte de autoridade da igreja. A igreja vinha entendendo e praticando que além da Bíblia, haviam mais 2 fontes de autoridade na igreja, que na verdade ainda existe dentro da igreja chamada romana, que é a autoridade do Papa e a tradição da igreja católica. A Bíblia em si, para a igreja daquele tempo, e manteve isso ao longo da história, ela não era suficiente como a revelação final de Deus, mas eles entendem que além da revelação de Deus por meio da Bíblia, a revelação ela não cessou na Bíblia, ou seja, ela continuou e continua. Ela vai se estendendo ao longo da história, por meio da figura do Papa e por meio da tradição da igreja.
Mas os reformadores, eles vêm dizer, não, é só a Escritura. E por que eles assim o dizem? Eles assim o dizem por conta daquilo que a própria Bíblia diz dela mesma, algo que nós vamos ver hoje. E também por conta de um processo na história cristã chamado de canonização, que é o processo do qual se definiu a Bíblia como nós temos hoje, como ela é, contendo o Antigo Testamento e o Novo Testamento com todo o seu conteúdo apostólico, vindo dos apóstolos. Então, esse princípio de só a Escritura, ele visa dizer, olha, só a Bíblia, toda ela é única, ela é suficiente, e nós vamos olhar e nos dedicar a isso. Convido você que abra a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, lerei aqui na Nova Versão Transformadora, o título aqui do capítulo na NVT é Os Perigos dos Últimos Dias. Paulo escrevendo para Timóteo, jovem pastor. 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1, que diz assim, acompanhe comigo na sua Bíblia, ou celular. Paulo diz a Timóteo: Timóteo, saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. E olha só o que Paulo vai dizer para Timóteo no primeiro século. Sabe por quê, Timóteo? Versículo 2: porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Elas serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Olha, nos últimos dias surgirão tempos difíceis porque as pessoas serão egoístas e muito voltadas somente ao dinheiro. Elas voltarão muito para si e descartarão Deus, desobedecerão aos seus pais, ou seja, não levarão em conta o que receberam, o que haverão de receber das gerações anteriores, mas serão ingratas e profanas. Versículo 3, não terão afeição nem perdoarão, mas caluniarão outros e não terão autocontrole, serão desordenadas. Elas serão cruéis e odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Olha só isso, amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Primeiro século. Timóteo, as pessoas serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhe dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Entre tais pessoas há aqueles que se infiltram na casa alheia e conquistam a confiança de mulheres vulneráveis, carregadas de pecado e controladas por todo tipo de desejo, mulheres que estão sempre em busca de novos ensinos, mas jamais conseguem entender a verdade. Por que Paulo está dizendo isso aqui? No primeiro século havia uma heresia muito grande na realidade da igreja, chamada gnosticismo, e muitas das pessoas que saíam das outras religiões ditas pagãs, elas vinham para o cristianismo, mas nem sempre elas faziam essa conversão para valer completo. Então às vezes as pessoas vinham frequentar a realidade da igreja, mas ainda estavam com a mentalidade de antes. E é nisso que ele vai dizer que existem muitas pessoas que vêm de outros momentos, mas ainda trazem resquícios dessa realidade. E Timóteo está dizendo, olha, essas pessoas, elas na verdade estão em busca de novos ensinos, ou seja, elas não estão dedicadas aqui ao ensino da palavra e jamais conseguem entender a verdade porque elas estão num outro foco, num outro tipo de busca. Versículo 8. Esses mestres se opõem à verdade, como Janes e Jambres se opuseram a Moisés. O que ele está dizendo aqui? Em meio à realidade da igreja, dessa seita, dessa heresia que havia do gnosticismo, surgiam na realidade da igreja muitos líderes que estavam a discursar dentro de princípios, dentro de novas ideias, que não estavam comprometidas com a palavra de Deus.
E aqui Paulo ele cita esses Janes e Jambres. Quem são eles? A gente não vai encontrar Janes e Jambres em nenhuma outra parte da Bíblia, nem do Antigo Testamento, mas eles estão registrados lá no Talmud. Talmud é um livro da tradição judaica. E quem são eles? Janes e Jambres são os mágicos que, na medida em que Moisés fazia sinais e prodígios a respeito ali das pragas, Janes e Jambres eram os magos egípcios que tentavam repetir nos seus caminhos, magias e articulações, a mesma coisa que Moisés havia feito ali. Então o que Paulo está querendo dizer, assim como você, existe gente como você, Timóteo, pregando a palavra, olhando, trazendo o princípio, verdade de Deus aqui, vai ter gente querendo trazer verdades também, como se fosse mais do mesmo, como se fosse igual a você, mas o que há da parte deles não é autêntico, não é verdadeiro, mas na verdade são coisas tortuosas que em parte parece que é a mesma coisa, mas na essência não é, porque Janes e Jambres, eles replicaram algumas coisas de uma forma aproximada do que Moisés fez, mas eles não fizeram todos os atos que Moisés fez quando eles estavam todos diante de Faraó. É disso que ele está falando aqui. Eles têm, continuação do versículo 8, eles têm a mente depravada, esses líderes, e a sua fé não é autêntica, contudo não irão muito longe. Um dia alguém verão como são insensatos, como aconteceu exatamente como Janes e Jambres. Não é uma coisa que tem consistência, que se sustente, mas é algo que tem data de validade, algo que parece, mas por não ser verdadeiro, por não ser autêntico, vai acabar, vai aparecer, vai surgir, vai vir à tona, vai ser exposto para todos. Versículo 10. Mas você, Timóteo, sabe muito bem o que eu ensino, como vivo e qual é o meu propósito de vida. Você conhece a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Você sabe quanta perseguição e quanto sofrimento suportei e o que me aconteceu em Antioquia, Icônio e Listra. O Senhor, porém, me livrou de tudo isso. Sim, e todos os que desejam ter uma vida de devoção a Cristo Jesus sofrerão perseguições, Timóteo. Mas os perversos e os impostores irão de mal a pior. Eles enganarão a outros e eles próprios serão enganados. Mas você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras, que lhes deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo aqui? Olha, Timóteo, a situação desses dias, dos últimos dias, daqui para frente, é uma situação caótica. Existe gente na igreja que não está tão comprometida com o Senhor assim. Existe gente que está parecendo viver a verdade, mas na verdade é falseado isso, não é autêntico. Existe gente que não está comprometido e focado na verdade. Mas quanto a você, Timóteo, a partir do versículo 10 ele vai dizer isso. Mas quanto a você, Timóteo, você não é como eles, você tem referência, você tem raiz, você recebeu esses ensinos que vieram por meio dessa palavra que você conhece, e você conhece a minha história, Timóteo. Você sabe muito bem da minha trajetória, você sabe bem das perseguições, você sabe muito bem da minha causa, do quão autêntica ela é, e é por isso que você tem vivido isso desde a infância, na medida que foram ensinadas para você as sagradas escrituras, que lhe deram, Timóteo, sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. E aí no versículo 16, a gente tem esse versículo muito conhecido que diz assim, Paulo dizendo a Timóteo: olha, Timóteo, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda a boa obra. Então a gente vê aqui nesse texto, aqui todo nesse capítulo que nós vimos, Paulo tratando, dizendo assim: Timóteo, a realidade da igreja é a realidade dura de que tem muita gente que vem, mas não deixa o passado totalmente para trás. Tem líderes com cabeça errada, querendo produzir coisas não autênticas. Mas olha, em meio a essa realidade dura dos últimos dias, das pessoas que são difíceis, que nem sempre estão buscando amar o que é certo, priorizar o que é certo e viverem comprometidas, olha, você tem referência, você pode olhar para a minha vida, você pode entender as recomendações, e tudo que você tem provém de uma sabedoria vinda de uma base muito firme, muito sólida, que é
a palavra de Deus. Você, como cristão fiel, você deve se portar diante dessas dificuldades, desses contextos experimentados de uma igreja que está visitada por falsos líderes, de gente desconectada, mas ao mesmo tempo também munido da palavra de Deus e da referência que você tem como prosseguir, Timóteo. A ideia aqui é Paulo falando, enfim, para Timóteo por meio de um texto, aqui é a carta da palavra de Deus que nós temos, que nós lemos hoje. Esse texto ele traz uma aplicação direta, mas também contemporânea, porque é isso que a palavra de Deus faz e nos possibilita enquanto texto sagrado. E a gente vai notar bem que dos versículos de 1 a 9, a gente vai ver um descritivo aqui do ambiente, do chamado período dos últimos dias, do qual Paulo está a falar. É um período que a gente pode entender desde o advento da vinda de Jesus para frente, né? Ou seja, isso inclui o primeiro século, isso inclui também a nós, do nosso tempo. Então, Paulo está falando desse cenário. E aí, isso até o 9. Do 10 ao 17, Paulo ele vem fazer recomendações a Timóteo sobre como ser cristão fiel diante desses últimos dias. Não é nesse contexto que Paulo fala sobre a Escritura. Os dois últimos versículos são os versículos que vão falar sobre essa realidade da Escritura, mas antes Paulo trabalhou um contexto que faz parte da mensagem central aí que ele teria para Timóteo ao falar a esse pastor, esse jovem pastor, como proceder diante de uma igreja que vive e experimenta os últimos dias, tá bem? Então, bom, vamos lá. Sobre o primeiro ponto aqui, desenvolvendo o que a gente vai acompanhar aqui agora. Toda a Escritura. Quando a gente vê esse toda a Escritura, Paulo falando para Timóteo, essa toda a Escritura, a gente pode pensar e raciocinar sobre a totalidade da Escritura. Toda ela, não apenas partes, mas todo o seu conjunto, toda a sua obra. Que na época do Antigo Testamento dizia respeito ao quê? Dizia respeito a... com relação à época de Timóteo, dizia respeito ao quê? Dizia respeito ao Antigo Testamento que eles tinham em mãos, era a Bíblia deles de então, certo? Então, Paulo vem dizer, olha, toda a Escritura, Timóteo, que você tem às mãos é ferramenta da parte de Deus, toda elas, não é apenas partes, não são apenas partes, mas é todo o conjunto da obra que é a Escritura que você tem às mãos e que é e deve ser sua base firme. E aí, o que Paulo vem dizer sobre toda essa escritura que está nas mãos de Timóteo? Paulo vem dizer, olha, ela é inspirada por Deus. Quando ele diz isso, ele, né, nas palavras da NVI, é chamado de divinamente inspirada. E o que quer dizer este inspirada? Isso quer dizer que o texto, o conteúdo que foi produzido, que vem a ser o que nós temos hoje, a Bíblia que nós temos nas mãos, foi produzido por homens que foram impulsionados pelo Espírito Santo a escrever o que escreveram. A gente tem inclusive um paralelo muito bom lá na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20, que diz: pois jamais a profecia teve a sua origem na vontade humana, mas pelo contrário, homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então a ideia que nós vemos aqui é Paulo dizendo sobre essa realidade de homens escreverem da parte de Deus, representando Deus. E o que eles escreveram afinal? Eles escreveram a revelação de Deus, ou seja, eles escreveram o que Deus queria que eles escrevessem. O Espírito Santo os levou a isso, sem que nesse processo eles acabassem escrevendo algo contrário ao propósito original de Deus, porque eles estavam ali, vamos entender, que na conjuntura de servos de Deus, registrando ali o que eles tinham a escrever da parte de Deus, impelidos, impulsionados pelo Espírito Santo. Então, isso é muito importante da gente pensar e também raciocinar sobre como deve ser, então, o entendimento dessa inspiração no entendimento reformado, histórico, tradicional da Igreja Batista. Como que nós, da Igreja Batista, vemos isso? Nós entendemos que cada palavra na Bíblia é a própria palavra de Deus.
dentro de uma ideia ligada ao original que tem no grego, muito aproximado, dentro totalmente do sentido de soprada pelo Espírito Santo. Ou seja, a Bíblia, no seu texto original, na sua língua original, nos seus originais, nas suas línguas originais, melhor, ela foi um texto totalmente inspirado, soprado pelo Espírito Santo, que é o conceito que nós chamamos de inspiração verbal e plenária, ou seja, inspiração plena, completa. Ou seja, ideias, pensamentos e palavras da Escritura Sagrada, tudo isso são inspirados. Ou seja, os escritos eles retêm, e nós percebemos isso claramente sim no texto bíblico, eles retêm a personalidade, a caracterização dos autores individuais dos textos, mas as palavras são exatamente aquilo que Deus quis que eles escrevessem, não é? Então, toda a escritura é divinamente, é inspirada por Deus, é divinamente inspirada, ela é inspirada por Deus. E útil também. A gente vai ver então, conforme o versículo nos traz, que o texto, a revelação, a escritura, ela é útil, ela é vigente, ela é atual, ela é produtiva, atualizada, aplicável, eficaz, efetiva, válida, né? Porque se trata de um texto inspirado pelo Espírito Santo. Isso é muito fantástico de nós vermos a grandeza do Espírito Santo, ou seja, a grandeza daquele que soprou o seu conteúdo. Porque nós vemos uma expressão direta da atuação da Trindade, da onipotência e da onisciência de Deus, do Espírito Santo, nesse processo. Porque nós podemos muito claramente, como nós podemos olhar esse texto aqui, ver e entender que ele tinha, sim, uma aplicabilidade, um entendimento claro, objetivo para o leitor daquele primeiro século, mas hoje nós lemos também e vemos que esse texto ele é totalmente aplicável para nós também, ou seja, só o Espírito dá conta de fazer algo tão poderoso nessa linha, de trazer uma mensagem que ela é atemporal, ou seja, ela não expira de forma alguma ao longo do texto. Então é por isso que na tradição reformada, na Igreja Batista, irmãos, nós damos tanta importância ao quê? Ao estudo da palavra, por exemplo. É por isso que nós valorizamos tanto o quê? Aos originais do texto. É por isso que nós olhamos o envolto da história, nós olhamos o contexto do relato, nós olhamos para tudo aquilo que faz como pano de fundo dos selados aqui. Porque nós vamos perceber de um Deus que está ministrando crentes naquela época, quando o texto foi escrito, porque o texto foi dedicado a um público em questão, mas ao mesmo tempo também essas verdades, essa essência, essa mensagem pura que não muda, que é irrevogável, ela está para nós aqui hoje. E é por isso que nós valorizamos tanto e é indispensável ao aproveitamento bíblico, à exegese, ao aprofundamento, à ida ao texto profundo. Entender o que ele de fato traz da parte de Deus enquanto mensagem esta que tem tudo a ver com o público, com as pessoas que receberam essa mensagem de primeira mão, quando o texto foi de fato produzido, mas também o que ele nos quer dizer hoje enquanto verdade de Deus. Um conteúdo que não inspira. E por que todo esse entendimento, irmãos? Isso é muito importante para a gente entender do que isso difere da tradição católica. Porque os reformadores eles se foram refutar a tradição católica, porque a Igreja Católica entende que a inspiração ela é dinâmica, ou seja, a Bíblia ela está aqui, ela tem o seu valor, só que o texto dela pode ser mudado. Por quê? Porque se o Papa vem e diz algo diferente, o Papa também tem autoridade. Se a tradição da Igreja, enfim, vem e diz, propõe por meio do seu clero alguma outra coisa nova, dentro dessa linha, dentro desse entendimento, isso pode ser acatado por quê? Porque a tradição da Igreja corresponde também a uma fonte de autoridade dentro da realidade da Igreja Católica, assim como o Papa. O Papa, dentro da figura da Igreja, ele é um representante direto de Deus e por isso ele se torna, vamos dizer assim, como que a voz de Deus, ou a própria voz de Deus, e por isso ele é uma fonte de autoridade na realidade da Igreja.
E esse conceito, enfim, ele vem numa contramão daquilo que o entendimento reformado trouxe, que é exatamente essa exclusividade que a Bíblia deve ter como a única fonte de autoridade, o único guia de fé e prática que deve estar para a realidade da igreja, não é? E tudo isso com o objetivo do quê? Dela ser útil para o ensino, não é? Na NVT vai nos dizer para nos ensinar o que é verdadeiro. Ela é útil para a repreensão, ou seja, o que na NVT vai nos dizer, para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida e que precisa ser retificado, precisa ser corrigido, né? E por isso daí para a correção também, e a NVT propõe de uma forma diferente, né? Um pouco alterada, assim, na forma de colocar aqui, propõe, nos corrige quando erramos, e também para a instrução na justiça. A instrução na justiça é ligado a nos ensinar a fazer o que de fato é certo. O termo grego aqui, essa instrução na justiça tem a ver com a educação da criança. Assim como a gente se ocupa de cuidar dos pequenos e dar todo o cuidado no sentido de tomar na mão dele, de ensinar e dar os primeiros passos de uma forma bem acolhedora, bem de suporte, porque ele não pode caminhar com as próprias pernas sozinho. A ideia de instrução na justiça aqui tem a ver com essa ideia de instruir. A palavra de Deus nos toma pela mão e nos mostra a verdade pura e verdadeira, genuína e autêntica da parte de Deus, porque nós precisamos disso. E para que Deus usa então essa escritura? Para quê? Para qual finalidade? Versículo 17 vai nos dizer: Ele a usa para nos preparar, para nos capacitar a nós, o seu povo. Ou seja, para nós, discípulos de Jesus, os cristãos, o povo da igreja, o povo do reino de Deus, o povo do reino dos céus, para o quê? Para a vida pelo reino de Deus, para a execução da missão, para a execução da grande comissão que Jesus nos deixou, para as obras, todas as boas obras, segundo o texto nos coloca aqui, para ser diferença, que nem nós estudamos na semana passada, para ser sal e luz. Não adianta você falar assim: olha pastor, eu quero viver agora uma vida comprometida, eu vou ajeitar minha vida, eu vou tomar rumo, eu vou ser sal e luz desse mundo, mas eu não vou ler uma página da Bíblia nos meus dias de vida, porque a Bíblia é a ferramenta do Senhor, a Escritura é a providência de Deus para que a gente, enfim, possa viver toda a nossa caminhada, vida e missão cristã. Os objetivos de sermos diferença nesse mundo, o objetivo de produzir a vida no reino de Deus, conforme a vontade de Deus, é um produto, é um resultado de vida cristã que pode ser cultivado apenas dentro da realidade de uma caminhada orientada, centrada, baseada na palavra de Deus unicamente. Irmãos, vamos partir agora então para as nossas aplicações. Em toda a Escritura. Esse é um conceito importante para os nossos dias também, porque lá no tempo dos reformadores, os reformadores foram gritar: olha, só a Escritura, por quê? Porque eles viam que a igreja estava tomando outras fontes de autoridades que não eram fontes de autoridades. E hoje nós, de uma perspectiva protestante, superamos isso aí. Nossa igreja, por exemplo, nós olhamos para a Bíblia e reconhecemos claramente que era o nosso único guia de fé e prática. Mas aí, esse é o nosso desafio dos nossos dias. Porque hoje em dia tem muito crente que está com a Bíblia na mão, e às vezes você chega e abre a Bíblia e mostra alguma coisa para ele, aí ele vai falar assim: ah pastor, mas ainda assim, eu acho que não. Mas está escrito: ordenança, repreensão, instrução na justiça para você, correção. Ah pastor, mas mesmo assim, eu não concordo, eu. Ou seja, o crente ele se coloca como uma fonte de autoridade na vida dele também. Talvez hoje o nosso problema dentro da igreja protestante não seja o Papa, então não seja a figura papal, não seja a questão de uma tradição de uma igreja histórica, mas é a questão de pessoas que acham que elas podem ter, por meio dos seus próprios sentimentos, por meio da sua própria entendimento, a clareza que representa a verdade de Deus. Ah, mas independente desse texto, a Bíblia diz que Deus é amor e portanto Ele é amor, eu vou fazer o que eu bem quiser e pronto, acabou. E não é. Só a palavra, toda a Escritura, segundo nós vimos aqui. É muito comum nos nossos dias vermos pessoas usando recortes da Bíblia, textos que elas gostam, mas elas esquecem de ler outros. Outros elas fazem questão de não ler, ou elas fazem questão de esquecer que eles estão lá.
Quando a Reforma traz esse princípio para a gente, ele está para nós de hoje de dizer também que isso tem a ver com a suficiência da palavra de Deus, da necessidade dessa suficiência, porque nós não precisamos só de partes da Bíblia ou só das partes da Bíblia da qual nós queremos, mas nós precisamos de ela toda, precisamos amá-la, precisamos entender da sua necessidade para que a nossa vida seja vívida na presença de Deus, cheia de poder, cheia de graça. Porque toda palavra, ela é inspirada por Deus, ela é texto de Deus, ela é revelação de Deus, ela é revelação verbal, plena, completa. Quando nós vemos a respeito dessa inspiração, inspirada por Deus, no tempo da Reforma isso tinha a ver com que eles traziam isso do ponto de vista de entender assim, olha, Deus revelou esses escritos e eles são completos, eles são plenos. Mas hoje, até dentro da própria igreja cristã, nós vemos muitos críticos que vão destoar disso aqui, isso traz problemas muito grandes. Pessoas estudiosos que acham que a inspiração bíblica ela é limitada ou parcial, ou seja, a Bíblia ela contém a palavra de Deus, mas toda ela não é a palavra de Deus. Como se partes trazem a verdade de Deus, mas outras partes não. Outras teorias que dizem assim, olha, a Bíblia é um testemunho histórico de outros momentos, mas ela não é a revelação direta da parte de Deus. A revelação direta é aquela que se experimenta pelo sentimento. E isso é uma coisa que nós precisamos observar no nosso tempo. Nós com Deus por meio dos sentimentos. Esse é o problema dos nossos dias, porque os sentimentos eles são enganosos. Eles nos atraem para a direção e para coisas e para atrativos, para apetites que não são genuínos da parte de Deus. Mas é daí que nós precisamos entender que a Bíblia ela é plenamente inspirada e eu preciso dessa mensagem que Deus tem por meio do seu texto para a minha vida. Eu necessito disso. Essa fonte de autoridade que é o único guia de fé e prática para mim, porque ela é o que? Ela é útil para nós também, a palavra de Deus ela é útil para nós, útil para o ensino, por quê? Porque ela ensina o que é verdadeiro, e se ela é útil, por outro lado, nós precisamos ser ensináveis, nós precisamos ser amantes do ensino, amantes daqueles que enxergam e entendem que precisam serem ensinados para viverem novas dimensões, novas porções, novas proporções na presença de Deus, porque Deus ele não é um Deus de te dar algumas somas de mamadeira e você vai viver a partir disso a vida toda, mas Deus quer te crescer um crente de valor, pronto para toda boa obra, cheio de dons, cheio de dedicação, brilhando a luz no mundo cheio de trevas. E a gente vai absorver esses novos níveis, esses novos degraus, por meio do ensino que a palavra pura da parte de Deus traz para nós. A palavra também, ela é útil para nós para repreensão, por quê? Porque nós precisamos de repreensão, não estou falando de alguns, não estou falando de você, não estou falando de mim, eu estou falando de todos nós. E se temos o Espírito Santo dentro de nós que nos chama para a santidade, que nos dá o padrão de Deus para buscar e para viver, e que nos aponta para uma direção elevada, nós não devemos ter problema com repreensão, por exemplo. Nós temos que amar a repreensão, porque a repreensão é aquela que vai trazer novos níveis, novos momentos, novas etapas empolgantes da vida cheia de poder de Deus para as nossas vidas. Por meio da correção, por meio da repreensão. A correção porque nós erramos, porque nós pecamos, porque nós não somos perfeitos. E a conjuntura da igreja, a conjuntura da palavra de Deus, ela está aqui plena para nos corrigir, porque nós precisamos de sermos trabalhados, cuidados por Deus. É um cuidado que vai vir por meio da correção. Só que hoje em dia, justamente por conta de vivermos um momento tão antropocêntrico, tão amante do eu, tão egoísta, com um ego tão elevado, as pessoas simplesmente definem que ninguém pode falar mais nada para elas, porque cada um cuida da sua vida, e olha, deixa eu com a minha vida e com meus erros aqui. É como se dissesse assim, olha, irmão em Cristo, eu não quero ser ensinado pela Bíblia, eu não quero ser repreendido pela palavra, eu quero morrer com essas falhas aqui. Porque às vezes eu estou aqui lendo só uma parte da Bíblia, você vem me trazer uma outra que eu não estou lendo. Não, eu não quero, mas é isso que Deus quer para nós. Deus ele deseja que a gente olhe para a palavra e a gente se debruce sobre ela, a gente receba todo o cuidado, porque a repreensão, a correção é para o amor, é para a edificação.
Nós estamos, por exemplo, num tempo em que os filhos, eles não são muitas vezes cuidados, porque em nome de um amor, não se repreende o filho, tipo assim, não, ele não é um filho, ele merece amor, ele não merece repreensão. E quantos filhos estão sendo destruídos por falta de correção e de repreensão, meus irmãos? Porque a Bíblia, verdade de Deus, diz que nós precisamos ser corrigidos e repreendidos, porque isso é fruto de amor, isso é fruto de cuidado da parte de Deus. Porque a Bíblia é esse livro terno e amável que vai nos instruir na justiça. Ela vem com a verdade assertiva da parte de Deus, mas ela traz no seu componente o amor puro, que traz cuidado, que traz edificação. Não é uma repreensão para destruir o outro, para atropelar o outro, para passar por cima do outro como se fosse um rolo compressor. Mas é uma repreensão que vai falar: vem cá, eu te amo, eu quero te ver melhor. Eu quero te ver brilhando a luz de Deus nos níveis que você não está experimentando. Eu quero que você brilhe a luz de Jesus de uma forma que nada possa impedir esse brilho da parte de Deus. E você precisa observar a única fonte de autoridade que Deus deixou para a minha vida e para a sua vida. Porque ela está aqui para nos tomar pela mão e nos instruir na justiça. A pura e santa palavra de Deus, unicamente ela. E ela é útil porque nós precisamos dela. Por quê? Porque ela nos prepara, ela nos capacita para toda boa obra da parte de Deus, para a vida pelo reino, para o cumprimento da missão que Jesus nos deixou. Não adianta você querer ser um crente obediente a Jesus se você não está comprometido com a palavra, se você não ama a palavra, se você não respeita a autoridade da palavra, se você não é exclusivo e fechado com a palavra. Pastor, eu quero ser um crente tremendo, mas eu não tenho conseguido. Então, olha para a palavra, porque é o caminho que Deus deixou para nos levar até lá. Porque o mesmo Espírito que inspirou ela para que ela fosse escrita, é o Espírito que ilumina você para compreendê-la e aplicá-la para a sua vida. E Ele quer que esse processo aconteça na sua vida, porque as grandes obras, os grandes objetivos, as grandes missões, os grandes passo a passo que Deus tem para a sua vida, vai passar de uma capacitação, de um equipar para a sua vida que passa pela palavra de Deus. E se nós somos discípulos, se somos cristãos, se amamos a Jesus, o reino, se somos povo da igreja, o povo do Senhor, nós precisamos da Bíblia como instrumento de Deus para nós, para os nossos dias, para viver a vontade de Deus. Não podemos negligenciar isso. Então, irmãos, por que só a Escritura? Por que só a Escritura? Por que ela é única? Por que só ela? Por que só a Escritura? Porque segundo que nós lemos, toda ela é útil. Deus a usa, ela é suficiente para capacitar e equipar o seu povo. Ela é clara, ela é definida e nada mais é necessário. A revelação final de Deus está aqui neste livro precioso deixado da parte de Deus para as nossas vidas. Enquanto cristãos que somos, reformados, batistas, nós precisamos pensar nessa palavra de Deus e a nossa relação para com esse livro. Se ela é de fato a nossa única fonte de autoridade, se ela é de fato o nosso único guia de fé e prática. E quando a gente pensa em único guia de fé e prática, tem a ver com a crença, com a prática de vida. Porque é isso que a palavra de Deus deve figurar, deve ser, deve representar, ser para nós. Nós devemos olhar e entender a nossa relação com esse livro sagrado que Deus deixou para nós, que representa a palavra de Deus e os efeitos que Ele tem surtido para nossas vidas. Porque se a palavra de Deus ela é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a instrução na justiça, se você tem estado com esse livro aplicável e sendo sempre aplicado na sua vida, essas coisas estão acontecendo. Mas se elas não estão acontecendo, significa que está faltando Bíblia na sua vida. E reforçando, quero deixar claro aqui o que eu já disse há um pouco tempo atrás. Não adianta você achar que você vai viver toda a sua vida de cristão, de filho de Deus, de discípulo de Jesus, ignorando a Bíblia. Porque a Bíblia é a ferramenta que Deus deixou para nós e é o livro do qual Ele a disponibilizou para que a gente vivesse. Porque é o nosso único guia, é o livro maior, o livro de cabeceira, é o livro que vai perscrutar a nossa mente e coração. A Bíblia deve ser o governante da nossa vida, das nossas emoções, dos nossos sentimentos. A Bíblia deve ser a governante do nosso corpo. Também ela deve ser a governante de tudo que há da parte de nós, porque aqui é a vontade de Deus revelada. É como Deus disse que Ele queria ser.
É como ele mostrou e deixa ensinos aqui para mostrar de que, olha, o meu caminho, a minha vontade para você é bom e eu deixei disponível para você. É só obedecer, é só amar esse livro, é só se comprometer com ele e viver aquilo que eu deixei para vocês. E nós devemos fazer esse exercício de olhar hoje e pensar o quanto nós precisamos de reforma para hoje, pensando no aspecto da palavra de Deus. Eu quero que você ore, que você pense, que você reflita o que a Bíblia representa para você, como você a tem buscado, que nível de aprofundamento você tem vivido, quais as últimas repreensões, instruções na justiça, ensinos que você pode claramente entender, que assim, olha, pastor, nos últimos 2-3 meses eu posso perceber que a Bíblia tem trabalhado nessa área da minha vida. Pastor, nesse ano Deus trouxe novas coisas para a minha vida. Pastor, eu sinto que essa palavra é viva e ela tem tido espaço na minha vida, porque eu sei claramente no que ela tem impactado nos meus dias. Porque é um livro vivo, a palavra de Deus, vinda do Espírito Santo. O autor, olha que especial, o autor da Bíblia é aquele que está com você todos os dias que você se põe para ler ele com todo o seu coração aberto. Aquele que inspirou homens a escrever, ele está ali para te ajudar a entendê-lo, se você buscá-lo de todo o coração. E nós devemos olhar para essa palavra, precisamos pensar assim, é a fonte de autoridade da parte de Deus sobre a minha vida. É por isso que como cristãos, como batistas, como reformados que somos, nós, mediante a tradição que nós temos, nós vamos olhar para a palavra de Deus e falamos, não podemos sair daqui. É a nossa fonte de autoridade, é o nosso guia de fé e prática. É nela que nós vamos nos alinhar, nos balizar e seguir em cada momento de vida, porque foi finalizada aqui a vontade de Deus e ela é tudo que nós precisamos. Pastor, eu já tenho vivido disso. Talvez você possa me dizer, e amém, meu irmão, eu oro e peço para que você se comprometa mais com isso, porque Deus tem mais coisas para você. Pastor, eu estou sentindo falta disso, eu posso perceber que o meu trânsito, o meu caminho, o meu dia a dia de gastar com a palavra de Deus está muito comprometido, eu não tenho buscado a palavra de Deus. Olhe para ela, pense no quanto ela é indispensável para você, o quanto ela deve fazer parte da sua prioridade de dia a dia, o quanto a palavra de Deus deve estar lá, porque não adianta você necessitar de repreensão, de ensino, de condução na justiça e você não passar tempo com a palavra do Pai, com a revelação pura de Deus. Você tem que amar essa palavra, esse texto e falar assim, esse texto me fará melhor, esse texto me fará ser um crente cada vez melhor se eu me dedicar a ele dia após dia. Esse texto me edificará. E aí de dia em dia, vivendo na palavra de Deus, você vai poder viver e expressar como o salmista expressa em Salmo 119, 47 e 48, quando ele diz, olha Senhor, a tua lei é o meu prazer. Quanto mais nós vivemos e participarmos do grande projeto de Deus por meio da sua palavra, mais nós entenderemos a riqueza que ela é, mas nós teremos sede e fome de Deus por meio da palavra, pela busca da palavra, pela exclusividade da palavra, entendendo o poder e a primazia que a palavra deve ter na minha vida para me fazer novo, renovado, edificado, segundo o propósito de Deus. Só a Escritura para nós também, irmãos, e nada mais. Talvez nosso tempo, nossos dias não impliquem dificuldades da ordem de outras clássicas ditas autoridades, fontes de autoridades que existem por aí, mas nós precisamos olhar e entender a exclusividade de fonte de autoridade que a Bíblia, a palavra de Deus, é para a minha vida e para a sua vida. Só a Escritura e graças a Deus por ela. Só a Escritura e graças a Deus por ela, como ela é linda e poderosa da parte de Deus, ministra quando eu estou com o coração sedento e me quebranto e falo, vem Senhor, me leva pelo caminho que só o Senhor tem, porque eu preciso dele. Porque eu preciso dele, Pai. Feche os seus olhos, meus irmãos. Fechem os seus olhos, ore comigo nesse instante. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pela tua palavra que nesse tempo, nessa geração, nesse ano em que vivemos, temos ela aqui pronta nas nossas mãos. Temos, ó Deus, nas nossas casas, Senhor Deus, a Bíblia nas mais diferentes versões, Senhor. Temos, ó Deus, a Bíblia nos nossos celulares, Senhor. E tantas vezes, ó Pai, o teu povo
tem tido problema com a falta de se submeter à autoridade que vem da parte do Senhor. Dificuldade de se submeter porque não quer submeter ou porque às vezes nem conhece, nem se interessa em conhecer. Teu povo tantas vezes nem se interessa em conhecer a tua lei, Senhor. Nem se interessa em saber daquilo que o Senhor revelou e deixou para nós por meio do texto sagrado, Pai. Tantas vezes a gente vê, ó Pai, dia a dia que se enchem de tantas as coisas, mas falta tempo para com os escritos, para com a revelação final de Deus nas nossas vidas, Senhor. E Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, começando, ó Pai, esse tempo entendendo o valor, o peso que as Escrituras têm, porque, ó Pai, teu servo Paulo disse a Timóteo, olha, se vive tempos difíceis, se vivem os tempos próximos culminando para o fim, se vivem dias difíceis, se enfrentam dificuldades, adversidades, opositores, inverdades, tudo isso se enfrenta na medida que se tem um convívio, base sólida na palavra de Deus. Paulo disse isso a Timóteo, Senhor Deus, e como precisamos entender essa verdade imutável que está para nós hoje também, Senhor Deus, é na palavra de Deus que nós nos mantemos firmes. Firmes nos dias difíceis, firmes diante das falhas dos homens, firmes diante das instâncias, ó Pai, que temos a superar com relação ao mundo, com relação à nossa própria carne, que tantas vezes concorre com as vontades do Pai em nós, das vontades do Espírito em nós, Senhor Deus. E tantas vezes, ó Pai, teu povo não tem vivido isso, porque falta, Pai, se quebrantar diante dessa instrução na justiça que o teu texto representa. Falta, Senhor Deus, um se envolver com aquilo que ela tem a nos ensinar, e tem, Senhor Deus, mas ela tem a nos ensinar, mas nós precisamos nos colocar como ensináveis diante do Senhor, diante do Teu Espírito, para aprender aquilo que a escola divina tem para as nossas vidas, Senhor Deus. Nós precisamos, Senhor Deus, sim, estar comprometidos, ser amantes da sabedoria, aqueles que querem correção, aqueles que querem repreensão, porque querem novos níveis na Tua presença, Senhor Deus. Não estão contentados, ó Pai, com um pouco, com quase nada, com aquilo que não sai da mesmice, mas que quer mais e mais, porque sabe que a vida abundante que o Senhor prometeu para os Teus filhos é uma vida forjada, crescida, edificada de dia em dia, mais e mais na Tua presença. E para tudo isso nós precisamos da palavra viva, da palavra de poder, ó Deus. Do exemplo de Jesus Cristo, que para nós é transcrito, é exemplificado, é registrado aqui por meio dessas páginas, Senhor Deus. Por meio, ó Pai, das instruções que, ó Pai, os livros da palavra trazem para nós, ó Pai, tão contextualizados, tão atuais, Senhor Deus. Mensagens que nunca passaram e que nunca vão passar e que tem a nos ensinar hoje, ó Pai. E o Teu povo precisa amar a Tua palavra, Pai. Só a Escritura, Senhor Deus, é tudo que nós precisamos, e nós precisamos dela, Senhor Deus. Porque não adiantará uma igreja que afirme só a Escritura, mas que não se importe nem com ela, Pai. Precisamos amar a Tua palavra, precisamos ser o povo da Bíblia, Pai, precisamos ser o povo comprometidos com essa verdade, para viver o grande poder do Espírito nos nossos dias. Um poder, ó Pai, que vem de um Espírito que fez escrever essas páginas e que nos traz compreensão e arrojo, ó Pai, no viver dessas verdades nos nossos dias também, Senhor Deus. Olhe para nós, Senhor Deus, e faça-nos, ó Pai, desperte os nossos corações, as nossas mentes, para que nós sejamos crentes, ó Pai, comprometidos com a palavra, crentes cheios das Escrituras, Pai. Uma igreja viva que ama a Tua palavra, uma igreja viva que não abdica, ó Pai, de viver a primazia na Tua palavra, Senhor Deus, e assim todo o poder do alto virá para os grandes propósitos, missão e tudo aquilo que o Senhor tem a realizar para nós, por nós, para o nosso tempo, para as nossas vidas, para os nossos amados, para as nossas gerações, para o nosso bairro, para a nossa família, para todos aqueles que são gente que carece, ó Deus, do Senhor, Deus que salva e que estão tão perto da gente, ó Pai, para termos diferença sobre eles. Faça-nos, ó Pai, povo da palavra. Faça, Senhor Deus, mais e mais, ó Pai, a nós, quebrantados aos pés desses ensinos, dessa repreensão, dessa condução na justiça que precisamos. Tua palavra, único guia de fé e prática, Senhor Deus, fonte de autoridade no qual nós submetemos, ó Deus, não como um fardo, ó Pai, mas procuramos obedecê-la por entender que ela é palavra do Senhor e o Senhor é bom. Vale a pena abrir mão do nosso eu
totalmente para viver aquilo que só encontramos no Senhor e que acessamos por meio da Tua palavra e por meio do Teu Espírito que a ilumina para que a gente compreenda e aplique nas nossas vidas. Faça isso no Teu povo nessa noite. Leva-nos a essa consciência, só a palavra e nada mais, e que estejamos comprometidos com ela, Senhor, submetidos a ela e rendidos a ela. É assim que nós oramos, no nome santo de Jesus, meu Deus. Amém.